Pecados de uma dama da sociedade. O vernissage da perdição. O Copacabana Palace resplandecia naquela noite de sábado, suas luzes douradas refletindo-se nas águas escuras do Atlântico. A nata da sociedade carioca desfilava pelos salões em trajes de gala, taças de champanhe tilintando em conversas forçadamente amistosas. Era o vernissage da exposição de Clarice Mendonça e Silva, a dama intocável da alta sociedade, conhecida tanto por suas telas provocativas quanto por sua beleza madura e enigmática. Aos 50 anos, Clarice era a personificação da elegância. Seu vestido vermelho, um Valentino feito sob medida, abraçava suas curvas de forma quase pecaminosa. Os cabelos grisalhos, impecavelmente arrumados, emolduravam um rosto que, apesar das marcas do tempo, ainda era capaz de fazer homens muito mais jovens perderem o fôlego. "Minha querida, você superou a si mesma desta vez", exclamou Olga Prado, esposa do senador Eduardo Prado, beijando o ar próximo às faces de Clarice. "Estas telas são tão ousadas." Clarice sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos verdes e penetrantes. "Obrigada, Olga. A arte deve provocar, não acha? Senão que propósito ela tem?" As telas em questão eram uma série de nus, pintados com uma técnica impecável e uma sensualidade crua que fazia os convidados mais conservadores corarem. Mas o que realmente chamava a atenção era o rosto do modelo masculino, repetido em todas as obras. Jovem, belo e terrivelmente familiar para quem conhecia os círculos sociais do Rio. Do outro lado do salão, Rodrigo Albuquerque, um jovem de 25 anos, observava Clarice com uma mistura de desejo e apreensão. Filho de um dos maiores empresários do país, Rodrigo era o assunto do momento. Não apenas por sua beleza estonteante, mas também pelos rumores de um caso tórrido com uma mulher mais velha e casada. "Filho, controle-se", murmurou Alberto Albuquerque, pai de Rodrigo, notando o olhar fixo do rapaz. "Já basta o escândalo com a mulher do ministro. Não precisamos de mais fofoca." Rodrigo desviou o olhar, engolindo em seco. "Pai, eu..." "Nem mais uma palavra", cortou Alberto. "Vá cumprimentar a anfitriã e comporte-se. Lembre-se de quem você é." Com passos hesitantes, Rodrigo aproximou-se de Clarice, que conversava com um grupo de críticos de arte. Ao vê-lo, ela interrompeu a conversa, um sorriso enigmático brincando em seus lábios pintados de vermelho. "Ah, o jovem Albuquerque", disse ela estendendo a mão. "Que bom que pôde vir. Espero que esteja apreciando a exposição." Rodrigo beijou a mão de Clarice, seus lábios demorando-se um segundo a mais do que o socialmente aceitável. "Está impressionante, senhora Mendonça e Silva. Suas obras são verdadeiramente reveladoras." Um silêncio carregado caiu sobre o grupo. Os críticos trocaram olhares significativos, enquanto Clarice mantinha seus olhos fixos em Rodrigo, como uma cobra hipnotizando sua presa. "Revelador é uma palavra interessante, não acha?", disse ela, sua voz baixa e rouca. "A arte, assim como a vida, é cheia de camadas. Nem sempre o que vemos na superfície conta toda a história." Nesse momento, um homem alto e distinto aproximou-se do grupo. Era Gustavo Mendonça e Silva, marido de Clarice e um dos juízes mais respeitados do Tribunal de Justiça do Rio. Aos 65 anos, ele carregava uma aura de autoridade que fazia os outros se afastarem instintivamente. "Querida", disse ele, colocando uma mão possessiva na cintura de Clarice, "o embaixador gostaria de falar com você sobre a possibilidade de levar a exposição para Paris." Clarice sorriu, mas seus olhos permaneceram frios. "Claro, meu amor. Sempre pensando nos meus interesses, não é?" Enquanto o casal se afastava, Rodrigo ficou para trás, seu coração batendo acelerado. Ele sabia que estava brincando com fogo, mas o calor era irresistível. Do outro lado do salão, uma figura observava toda a cena com interesse ávido. Carmen Oliveira, colunista social do jornal mais influente da cidade, farejava um escândalo. Seus olhos astutos não perdiam nenhum detalhe. Os olhares trocados, os toques furtivos, as tensões não ditas. "Isso vai ser delicioso", murmurou ela para si mesma, tomando um gole de champanhe. À medida que a noite avançava, a atmosfera no Copacabana Palace ficava cada vez mais carregada. O álcool fluía livremente. Línguas se soltavam e os sorrisos sociais davam lugar a expressões mais honestas e perigosas. Em um canto mais reservado, próximo a uma das telas mais explícitas, Clarice encontrou-se novamente com Rodrigo. Desta vez não havia ninguém por perto para testemunhar o breve, mas intenso encontro. "Meu ateliê, amanhã, meio-dia", sussurrou ela, seus lábios quase tocando a orelha do jovem. Rodrigo assentiu, incapaz de formar palavras. O perfume de Clarice, uma mistura de jasmim e algo mais obscuro, intoxicava-o.
Não muito longe dali, o juiz Gustavo conversava com o senador Prado, seus rostos sérios contrastando com a frivolidade ao redor. É uma situação delicada, Gustavo, dizia o senador. Se essa informação vazar... Não vai vazar, interrompeu o juiz, sua voz firme. Tenho tudo sob controle. Além do mais, quem acreditaria? Minha reputação é inatacável. O que nenhum dos dois homens percebeu foi a presença de Olga Prado, que estava próximo o suficiente para ouvir a conversa, escondida atrás de uma coluna ornamentada. Seus olhos brilharam com uma mistura de choque e excitação mórbida. À medida que a noite chegava ao fim, os convidados começaram a se dispersar, levando consigo não apenas as lembranças das provocativas obras de arte, mas também os sussurros e especulações que alimentariam os salões e as colunas sociais pelos dias vindouros. Clarice e Gustavo, casal perfeito, despediam-se dos últimos convidados com sorrisos ensaiados e palavras gentis. Mas, por trás da fachada de harmonia conjugal, um observador atento poderia notar a tensão nos ombros de Clarice, o leve tremor nas mãos de Gustavo. Quando finalmente ficaram sozinhos, Gustavo virou-se para a esposa, seus olhos duros como aço. Espero que esteja satisfeita com seu pequeno espetáculo, disse ele, a voz baixa e controlada, mas carregada de ameaça. Clarice enfrentou o olhar do marido sem piscar. Não sei do que está falando, querido. A exposição foi um sucesso retumbante. Não se faça de ingênua, Clarice. Vi como você olhava para o garoto Albuquerque, como todos olhavam para aquelas pinturas. Um sorriso cruel brincou nos lábios de Clarice. Ciúmes, Gustavo? Pensei que tivéssemos superado essa fase há muito tempo. Ou será que está com medo que eu descubra seus próprios pecadilhos? O rosto de Gustavo empalideceu por um instante, antes que ele recuperasse a compostura. Não brinque comigo, mulher. Você sabe muito bem o que está em jogo. Oh, eu sei perfeitamente, respondeu Clarice, sua voz agora um sussurro perigoso. A questão é, você sabe? Com essas palavras enigmáticas, ela se virou e caminhou em direção ao elevador, deixando Gustavo sozinho com seus pensamentos sômbrios e sua raiva silenciosa. Enquanto isso, em seu apartamento de cobertura com vista para o mar, Carmen Oliveira digitava furiosamente em seu laptop. O artigo que tomava forma prometia sacudir os alicerces da sociedade carioca. Títulos sensacionalistas dançavam em sua mente. Dama da sociedade e seu jovem amante, juiz respeitado envolvido em escândalo, os segredos obscuros por trás das telas. Carmen sabia que estava brincando com fogo. Pessoas poderosas seriam atingidas, reputações seriam destruídas. Mas ela não podia resistir. Era sua natureza, seu vício. E desta vez ela tinha a sensação de que havia muito mais por baixo da superfície do que até mesmo ela poderia imaginar. Na manhã seguinte, o Rio de Janeiro acordaria para um novo dia, ignorante da tempestade que se formava nos bastidores. Mas para Clarice, Gustavo, Rodrigo e todos os outros envolvidos nesta teia de intrigas e paixões proibidas, a verdadeira exposição estava apenas começando. E assim, enquanto a cidade dormia, os demônios da ambição, do desejo e do poder dançavam nos corredores do Copacabana Palace, sussurrando promessas de prazer e ameaças de destruição. A noite havia acabado, mas os pecados da dama da sociedade estavam longe de serem revelados em sua totalidade. O ateliê dos desejos proibidos. O sol do meio-dia carioca castigava as ruas de Santa Teresa, bairro boêmio encravado nas colinas do Rio. E numa casa antiga, restaurada com um toque de modernidade, Clarice aguardava em seu ateliê. O espaço era um reflexo de sua mente, caótico, sensual e perigosamente convidativo. Telas inacabadas cobriam as paredes, algumas tão explícitas que fariam corar até mesmo os mais liberais. No centro do estúdio, um divã vermelho sangue contrastava com o piso de madeira escura. Clarice, vestida com um robe de seda que mal cobria suas coxas maduras, observava a cidade pela janela panorâmica. O som da campainha cortou o silêncio como uma navalha. Clarice sorriu, um sorriso que misturava triunfo e uma pitada de melancolia. Ela sabia que ao abrir aquela porta, estaria selando não apenas seu destino, mas o de todos ao seu redor. Rodrigo estava parado na soleira, seu corpo jovem tremendo ligeiramente, não de medo, mas de antecipação. Seus olhos percorreram o corpo de Clarice com uma fome que ia além do desejo carnal. Era a fome de quem busca redenção nos braços do pecado. Entre, meu jovem, disse Clarice, sua voz rouca de desejo. Temos muito que discutir. Enquanto isso, no gabinete do juiz Gustavo Mendonça e Silva, uma reunião tensa se desenrolava.
O senador Eduardo Prado andava de um lado para o outro, seu rosto normalmente plácido contorcido de preocupação. Gustavo, isso está fugindo do controle, disse o senador, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Se a imprensa descobrir... O juiz levantou-se de sua cadeira de couro, seus olhos frios como o aço de sua reputação. Acalme-se, Eduardo. Temos lidado com situações piores. Ou já se esqueceu do caso dos órfãos de 98? O senador empalideceu. Não me lembre disso. Pensei que tínhamos enterrado aquele assunto. E enterramos, respondeu Gustavo, um sorriso cruel brincando em seus lábios. Assim como enterraremos qualquer ameaça que surgir agora. A questão é, você ainda está conosco? Antes que Eduardo pudesse responder, a porta do gabinete se abriu. Olga Prado entrou, seus saltos altos ecoando no piso de mármore. Desculpem interromper, senhores, disse ela, seu tom falsamente doce. Mas acho que vocês precisam ver isso. Ela jogou sobre a mesa uma pasta. Quando Gustavo abriu, seu rosto normalmente impassível se contorceu em uma máscara de fúria e horror. De volta ao ateliê em Santa Teresa, Clarice observava Rodrigo, que estava sentado no divã, nu e vulnerável. Suas mãos tremiam enquanto segurava um copo de uísque. Por que eu? Perguntou ele, sua voz quase um sussurro. De todos os homens do Rio, por que escolheu a mim para suas pinturas? Clarice riu, um som que era ao mesmo tempo sedutor e ameaçador. Oh, meu querido, você realmente acha que isso é sobre você? Sobre nós? Ela caminhou até uma tela coberta por um pano preto. Com um gesto dramático, revelou a pintura oculta. Rodrigo ofegou, seu copo caindo e se estilhaçando no chão. A tela mostrava não apenas Rodrigo, mas uma cena que ele reconheceu imediatamente. O quarto de hotel onde meses antes ele havia se encontrado com a esposa do ministro da Justiça. Mas o que o horrorizou não foi a cena em si, mas os rostos que espreitavam nas sombras do quadro. Rostos que ele conhecia bem demais. Você sabia de tudo, gaguejou Rodrigo, seu corpo nu agora tremendo de medo. Meu doce menino, respondeu Clarice, acariciando o rosto do jovem. Eu não apenas sabia, eu orquestrei tudo. Nesse momento, a porta do ateliê se abriu violentamente. Gustavo entrou, seguido por Eduardo e Olga Prado. Seus rostos eram máscaras de fúria e traição. Então é assim que termina, Clarice, rugiu Gustavo, seus olhos percorrendo a cena à sua frente. Com você expondo todos nós? Clarice permaneceu calma, um sorriso enigmático em seus lábios. Não, meu caro. É assim que começa. Ela caminhou até uma estante e pegou um envelope grosso. Aqui dentro está cada segredo sujo, cada acordo obscuro, cada pecado que vocês tentaram esconder nos últimos 30 anos. O caso dos órfãos, os desvios de verbas, os assassinatos encobertos. Tudo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo foi o primeiro a quebrá-lo, sua voz trêmula. O que você quer, Clarice? O que eu quero, repetiu ela, seus olhos brilhando com uma mistura de triunfo e loucura. Eu quero a verdade. Quero que o Rio, não, que o Brasil inteiro saiba quem realmente são seus líderes, seus juízes, seus senadores. Olga deu um passo à frente, seu rosto uma máscara de desprezo. Você enlouqueceu? Isso destruiria a todos nós. Exatamente, respondeu Clarice. É hora de limpar esta cidade, e se para isso precisamos queimar junto, que seja. Gustavo, que até então permanecera em silêncio, finalmente falou. Sua voz era baixa, mas carregada de uma ameaça mortal. Você se esquece, minha querida, que não é a única que guarda segredos. Ele tirou do bolso um pequeno dispositivo. Com um clique, a voz de Clarice encheu o ateliê. E quando o garoto morreu, bem, foi apenas um dano colateral necessário. O importante é que conseguimos o que queríamos. O rosto de Clarice empalideceu. Pela primeira vez, o medo substituiu a confiança em seus olhos. Rodrigo, que observava tudo em estado de choque, finalmente encontrou sua voz. Vocês são todos loucos, monstros. Ele tentou correr para a porta, mas Eduardo o agarrou, imobilizando-o. Oh não, meu jovem, disse o senador, sua voz fria. Você faz parte disso agora, não há como escapar. Enquanto o caos se instalava no ateliê, com acusações e ameaças voando de todos os lados, ninguém notou a figura que observava tudo de um prédio vizinho. Carmen Oliveira, com uma câmera de longo alcance, registrava cada momento daquela cena surreal. Isso vai ser maior do que eu imaginava, murmurou ela para si mesma, um sorriso de satisfação em seus lábios. A tarde avançava, e com ela a tempestade que se formava sobre o Rio de Janeiro. Os pecados da dama da sociedade estavam prestes a vir à tona, arrastando consigo os pilares da elite carioca. E enquanto o sol se punha sobre a cidade maravilhosa, uma pergunta pairava no ar.
Quem sobreviveria quando a poeira finalmente baixasse? O xadrez do diabo. A noite caía sobre o Rio de Janeiro, mas nos bastidores do poder, o dia estava longe de terminar. No ateliê de Clarice, o ar estava carregado de tensão, cada respiração pesada com o peso dos segredos revelados e das ameaças veladas. Clarice, ainda em seu hobby de seda, agora amarrotado pela tensão do momento, encarava Gustavo. Seus olhos, antes cheios de triunfo, agora brilhavam com uma mistura de raiva e medo. Você realmente acha que pode me chantagear, Gustavo? Ela sibilou, sua voz tremendo ligeiramente. Depois de tudo que passamos juntos, o juiz deu um passo à frente, sua figura imponente projetando uma sombra ameaçadora sobre a esposa. Não é chantagem, minha querida, é sobrevivência. Você ameaçou expor todos nós, o que esperava? Que nos entregássemos de bandeja? Rodrigo, ainda nu e agora amordaçado por Eduardo, observava a cena com olhos arregalados de pavor. Ele havia entrado naquele jogo pensando ser um jogador, apenas para descobrir que era apenas uma peça no tabuleiro de xadrez dos poderosos. Olga Prado, que até então observava tudo com um misto de fascínio e repulsa, finalmente se manifestou. Chega dessa loucura. Temos que resolver isso agora, antes que... Suas palavras foram interrompidas pelo som estridente de sirene se aproximando. Todos congelaram, o pânico visível em seus rostos. A polícia, murmurou Eduardo, sua voz tremendo. Quem? Carmen, sussurrou Clarice, um sorriso amargo se formando em seus lábios. Aquela víbora sempre soube mais do que deixava transparecer. No prédio ao lado, Carmen Oliveira observava a aproximação das viaturas com um misto de excitação e apreensão. Ela sabia que havia cruzado uma linha ao chamar as autoridades, mas a sede, por uma história que abalaria as estruturas do poder, era mais forte que qualquer senso de autopreservação. De volta ao ateliê, o caos se instalou. Eduardo soltou Rodrigo, que imediatamente correu para um canto, procurando desesperadamente por suas roupas. Olga começou a hiperventilar, seu rosto normalmente impassível contorcido em uma máscara de pânico. Gustavo, no entanto, manteve a calma. Com movimentos deliberados, ele caminhou até a janela, observando a rua abaixo. Temos cerca de 2 minutos antes que eles cheguem aqui, disse ele, sua voz fria e calculista. Clarice, onde estão os documentos? Clarice riu, um som áspero e sem humor. Você realmente acha que eu os traria para cá? Que eu seria tão estúpida? O juiz se virou, seus olhos faiscando de fúria. Em um movimento rápido, ele agarrou Clarice pelo pescoço, pressionando-a contra a parede. Onde estão? Rugiu ele. Gustavo, pelo amor de Deus! Gritou Eduardo, tentando separar o casal. Isso não vai ajudar. Nesse momento ouviu-se um estampido. Todos se viraram para ver Olga, uma pequena pistola fumegante em sua mão trêmula. Eu não aguento mais, gaguejou ela, lágrimas escorrendo por seu rosto maquiado. Isso tem que acabar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lentamente, todos os olhares se voltaram para o chão, onde uma poça de sangue começava a se formar ao redor do corpo caído de Rodrigo. Meu Deus, Olga, sussurrou Eduardo, o horror evidente em sua voz. O que você fez? Antes que alguém pudesse reagir, a porta do ateliê foi arrombada. Policiais invadiram o espaço, suas armas apontadas para o grupo. Parados, polícia! Gritou o oficial à frente. O que se seguiu foi uma cena de caos e confusão. Gritos, acusações e negações se misturavam enquanto os policiais tentavam entender a situação diante deles. Clarice, aproveitando a confusão, conseguiu escapar para um cômodo adjacente. Com mãos trêmulas, ela pegou seu celular e discou um número. Está feito, disse ela, sua voz um sussurro rouco. Libere tudo. Do outro lado da linha, uma voz feminina respondeu. Tem certeza, Clarice? Não há volta depois disso. Tenho, respondeu Clarice, um sorriso amargo em seus lábios. É hora de queimar tudo. Enquanto isso, na redação do jornal mais influente da cidade, computadores começaram a apitar. E-mails chegavam em uma enxurrada, cada um contendo documentos, fotos e gravações que ameaçavam desmoronar os alicerces do poder no Rio de Janeiro. De volta ao ateliê, os policiais algemavam Gustavo, Eduardo e Olga. O juiz, normalmente tão composto, agora gritava ameaças e acusações. Olga havia entrado em um estado catatônico, seus olhos vidrados fixos no corpo de Rodrigo. Clarice observava tudo de longe, um cigarro tremendo entre seus dedos. Ela sabia que sua vida, como a conhecia, havia acabado. Mas em seu coração, uma chama de satisfação ardia. Finalmente a verdade viria à tona. Enquanto era levada para a viatura policial, Clarice viu Carmen Oliveira sendo escoltada por 2 oficiais. As 2 mulheres trocaram um olhar.
não de ódio ou triunfo, mas de compreensão mútua. Ambas haviam jogado um jogo perigoso, e agora era a hora de enfrentar as consequências. A noite avançava, e com ela, os segredos longamente guardados da elite carioca se espalhavam como um incêndio descontrolado. Nos salões do poder, telefones tocavam freneticamente. Nos bares da Lapa, rumores se espalhavam como vírus. E nas mansões de Leblon e Ipanema, cortinas se fechavam enquanto seus habitantes tremiam, temendo o amanhecer. O Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, estava prestes a enfrentar sua noite mais longa. E quando o sol nascesse sobre o Cristo Redentor, nada mais seria o mesmo. O amanhecer dos escombros. O sol nasceu sobre o Rio de Janeiro, seus raios dourados iluminando uma cidade em estado de choque. As manchetes gritavam em cada banca de jornal, cada tela de televisão, cada notificação de celular. Escândalo na elite carioca. Corrupção, assassinato e arte se misturam em caso chocante. Na delegacia central, Clarice Mendonça e Silva sentava-se numa sala de interrogatório. Seu rosto uma máscara de exaustão e determinação. Diante dela, um detetive veterano observava com uma mistura de admiração e repulsa. "Por que, senhora Mendonça e Silva?" perguntou ele, sua voz rouca de uma noite sem dormir. "Por que expor tudo agora, depois de tantos anos?" Clarice sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos cansados. "Você já olhou realmente para esta cidade, detetive? Por trás do cartão postal há uma podridão que corrói tudo. Eu fui parte disso por tempo demais. Alguém tinha que colocar um fim." O detetive balançou a cabeça incrédulo. "Mas a que custo? Vidas foram destruídas, incluindo a sua." "Às vezes," respondeu Clarice, sua voz baixa e intensa, "é preciso queimar tudo para que algo novo possa nascer das cinzas." Enquanto isso, em uma cela adjacente, Gustavo Mendonça e Silva encarava a parede, seu império desmoronado ao seu redor. O outrora respeitado juiz agora não passava de uma concha vazia, todos os seus segredos expostos à luz do dia. Em outro canto da cidade, na redação do jornal, Carmen Oliveira digitava freneticamente. Sua exclusiva estava abalando os alicerces do poder, mas ela sabia que sua própria liberdade pendia por um fio. Cada palavra que escrevia poderia ser tanto sua salvação quanto sua condenação. "Carmen", chamou o editor-chefe, sua voz tensa, "o Ministério Público está no telefone. Eles querem todas as suas fontes." A jornalista parou de digitar, fechando os olhos por um momento. Ela sempre soube que este dia poderia chegar. Com um suspiro profundo, ela se levantou. "Diga a eles que estarei lá em 1 hora", respondeu, sua voz firme. "Tenho uma última coisa para terminar aqui." No Hospital Miguel Couto, Olga Prado estava sedada, algemada à cama. Seu marido, o senador Eduardo Prado, havia desaparecido na confusão da noite anterior. Rumores corriam de que ele havia fugido do país, levando consigo milhões em contas offshore. A cidade fervilhava com as revelações. Décadas de corrupção, acordos obscuros e crimes encobertos vinham à tona. Nomes antes venerados agora eram cusparados com desprezo. A confiança nas instituições, já frágil, desmoronava completamente. No meio desse caos, uma figura improvável emergiu como voz da razão. Alberto Albuquerque, pai do falecido Rodrigo, convocou uma coletiva de imprensa. "Meu filho", disse ele, sua voz embargada de emoção, "foi uma vítima. Uma vítima de um sistema podre que transforma nossos jovens em peões em um jogo sujo de poder e luxúria. Mas de seu sacrifício, talvez possamos construir algo melhor." As palavras de Alberto ressoaram pela cidade, tocando corações endurecidos pela desilusão. Nas favelas e nos condomínios de luxo, nas praias e nos escritórios, as pessoas começavam a se perguntar: o que vem depois? Enquanto o dia avançava, Clarice foi transferida para o presídio feminino. Ao passar pelos corredores, ela ouviu os sussurros, sentiu os olhares. Algumas a viam como monstro, outras como mártir. A verdade, como sempre, estava em algum lugar no meio. Em sua cela, Clarice encontrou uma surpresa. Um bloco de desenho e alguns lápis. Um bilhete acompanhava o presente. "Para que você possa continuar contando a verdade à sua maneira. Seal." Com um sorriso melancólico, Clarice começou a desenhar. Sob seus dedos habilidosos, o rosto de Rodrigo tomava forma. Não o jovem sedutor de suas pinturas anteriores, mas o menino assustado que ela viu em seus últimos momentos. À medida que a noite caía sobre o rio, a cidade parecia exausta, como se tivesse passado por uma febre violenta. Nas ruas, as pessoas caminhavam mais devagar, olhando umas para as outras com uma mistura de desconfiança e uma estranha solidariedade. No Cristo Redentor, um grupo de jovens se reuniu espontaneamente. Eles acenderam velas, não apenas por Rodrigo,
mas por todos os que foram consumidos pela corrupção e pela ganância. Era um pequeno gesto, mas carregado de esperança. Nas semanas e meses que se seguiram, o Rio de Janeiro e o Brasil passaram por uma profunda transformação. Investigações foram abertas, políticos caíram, leis foram reescritas. A dor da revelação deu lugar a um desejo coletivo de mudança. Clarice, de sua cela, observava tudo através das notícias e dos rumores que chegavam até ela. Suas pinturas, antes símbolos de escândalo, agora eram vistas como um grito de denúncia. Críticos de arte debatiam sobre o papel da artista na sociedade, sobre os limites da ética na busca pela verdade. Um ano após aquela noite fatídica no ateliê, Clarice recebeu uma visita inesperada. Carmen Oliveira, agora uma jornalista premiada e respeitada, sentou-se diante dela. Vim para ouvir sua história, disse Carmen, seus olhos brilhando com uma mistura de admiração e cautela. A verdadeira história sem filtros. Clarice olhou para a jornalista por um longo momento, avaliando. Finalmente, com um suspiro, ela começou a falar. Tudo começou há 30 anos, quando eu era apenas uma jovem artista cheia de sonhos. Enquanto Clarice narrava sua história lá fora, o rio continuava sua dança eterna de beleza e caos, de luz e sombra. A cidade, como sempre, sobrevivia, se reinventava. E nas galerias de arte, nas salas de aula, nos tribunais, uma nova geração se erguia, determinada a aprender com os erros do passado e construir um futuro melhor. Os pecados da dama da sociedade haviam sido expostos, mas no processo, eles se tornaram um espelho no qual toda uma nação foi forçada a se olhar. E nesse reflexo, doloroso mas necessário, residia a semente da redenção.